A notícia de hoje é para cobrir a informação de que, a menos de 2 meses da estreia do episódio 9 do filme da saga Star Wars, o diretor e roteirista J.J. Abrams revela que ainda está reescrevendo e refilmando o filme. Isso parece indicar que alguns vazamentos, algumas notícias, alguns boatos de que o filme não está terminado são verdadeiros. Junto a esses boatos, há também informações de que foram feitas algumas apresentações privadas, alguns testes e que o filme não estava bom. Segundo o vazamento informado pelo youtuber Doomcock, foi feita uma primeira exibição para um grupo de pessoas. Esse grupo era formado por 4 categorias: fãs da saga, pessoas que assistem qualquer tipo de filme, eu acredito que jornalistas e também pessoas que trabalham de alguma forma na produção da saga. No primeiro teste, o filme teve uma nota muito baixa, uma nota geral de 8, e segundo informações, nesse momento o CEO da Disney, Bob Iger, teria determinado que o filme fosse refeito. Isso ocorreu há cerca de 4 meses atrás, segundo essas informações. Essa primeira versão ganhou o nome de versão Abrams, e aí foi refeito o filme teria sido refeito e foram adicionados mais algumas cenas e modificado partes da história. Essa segunda versão ganhou o nome de versão Iger, já que usou algumas ideias passadas pelo próprio CEO da Disney. Foi feito um novo teste de filmagem e nesse teste o filme ainda não chegou a uma nota muito boa, teria ficado numa nota mediana por volta de 60, nota 60 entre 100 pontos. E aí então eles chamaram o criador da saga, o George Lucas, que então ele teria vindo com uma nova ideia, e essa ideia seria modificar todo o terceiro ato da história, acrescentando um Skywalker secreto. Vamos ver aqui o que essa notícia, o que a gente tem aqui nessa notícia. Essa notícia fala J.J. Abrams insinuates Star Wars, The Rise of Skywalker going through rewrites, formando que, segundo ele, o filme estaria passando por momentos de reescrita. Star Wars: The Rise of Skywalker, director J.J. Abrams insinuated the film is still going through rewrites, 71 days from its release date. O filme estaria passando por refilmagens a 71 dias da sua data de estreia. E aqui ele informa o seguinte: In a lengthy interview with Rolling Stones, em uma entrevista recente, em uma entrevista com a revista Rolling Stone, ele se refere a essa entrevista aqui. Abrams discussed his writing process with Chris Terrio, but also revealed that Terrio is still in the studio helping Abrams. Ele diz, na entrevista ele fala sobre o seu processo de escrita junto desse escritor aqui, Chris Terrio, que é o co-roteirista, e Abrams diz o seguinte: But the process has really just been as one might expect, taking through story, finding things that make us emotional and going with our gut the best we can. O processo tem sido como você poderia esperar. Estou fazendo uma tradução bem livre aqui, que o processo se baseia na história, né? Vai seguindo em relação à história, e eles ainda estão tentando encontrar coisas que mexam conosco emocionalmente e nos comovam. Basicamente seria isso, né? Tentando encontrar um tom emocional e impactante, né? Como podemos imaginar, baseado na teoria da caixa mágica do J.J. Abrams. Listening to critics and criticisms and trying to make it better as we go.
not being afraid of the better idea. Então ele diz aqui, ouvindo a críticas e críticos e tentando fazer o filme o melhor possível ao mesmo passo que nós estamos trabalhando nele. Basicamente ele está dizendo isso, né? Não tendo medo de aceitar as melhores ideias. Segundo esse vazamento de pessoas que estariam naquelas exibições, testes feitas pela Disney, existe uma cena em que pessoas literalmente saíram da sala. E essa cena, segundo essas informações, lembrando que nada disso está confirmado, nós só poderemos saber em dezembro, mas de acordo com a política da Disney de eliminar personagens clássicos da saga, parece ser bem verdadeiro. Existe uma cena no filme em que estariam na nave que pertenceu ao Han Solo, estariam Chewbacca, o Lando, C-3PO e R2-D2. E em um momento do filme, essa nave explodiria e todos esses personagens morreriam. Segundo essa fonte, que obviamente não tem sua identidade revelada, ela informa que nesse momento algumas pessoas saíram da sala de exibição e outras ficaram chocadas com o que estaria acontecendo. Segundo ainda esse vazamento, essa fonte fala que o CEO da Disney, Bob Iger, teria ficado irritado com o que teria visto naquela primeira exibição, porque a Rey seria muito mais do que destruir o Imperador Palpatine. Ela não apenas iria destruir o Imperador, como literalmente iria colocar num buraco de lama. Eu não sei o que isso significa, mas parece que isso irritou bastante o CEO da Disney. A terceira versão que eu falei, que teria sido feita com a ajuda do George Lucas, que acrescenta esse terceiro Skywalker secreto, um Skywalker que ninguém conhece, pelo menos supostamente ainda não foi apresentado, ou é um personagem que faz parte da linhagem Skywalker, mas ainda não foi revelado para o público esse segredo, ou de repente o próprio personagem ainda não tem conhecimento disso, certo? Essa terceira versão teria recebido a maior nota naqueles testes de exibição e teria ficado com a nota acima de 80. Então, especula-se que essa é a versão que vai estar nas salas do cinema. Aqui ainda acrescenta mais alguns detalhes. Essa entrevista aqui, ele fala, inclusive, que o JJ teria dado a entrevista em uma sala verde no seu próprio escritório, nos estúdios da Bad Robot. E nessa sala verde as cenas estariam sendo refilmadas, porque com o uso do chroma key isso daria maior flexibilidade para o diretor. Ele ainda fala mais alguns detalhes aqui sobre... Ele diz o seguinte: Not only did Abrams reveal Terrell was still in the studio, Abrams revelou não apenas que o Terrell, o qual é escritor, ainda estaria no estúdio, but he also seemingly debunked Kathleen Kennedy's statement that Star Wars does not have any source material to pull from. According to Abrams, Terrell is well versed in the extended universe. Ele diz aqui que o Terrell ele é versado no universo da saga, né? E diz o seguinte: He really is such brilliant human, and the way he approaches everything is kind of scholarly. Ele é um ser humano brilhante e a forma que ele aborda as coisas é de uma forma quase, vamos dizer assim, universitária, já que eu não sei outro termo para que se enquadre melhor aqui em scholarly. Whatever he's working on, he'll head up on it in a way that is so impressive. He will often carry with him a literal pile of books that he's reading. It was fascinating working with someone who was so well versed in the extended universe.
Aqui ele, né, rende vários elogios ao Terrell, diz que foi fascinante trabalhar com alguém que conhece tão bem o universo estendido da saga. E segundo ele, o Terrell, para onde vai, ele carrega vários livros em que ele está lendo, né? E sobre o processo de reescrita, escrita e reescrita, ele fala o seguinte: Usually we'll talk through a scene and then we'll each go off and write different scenes and then share them and then do passes on each other's scenes and come up with something. Basicamente ele diz aqui que um escreve uma cena, passa para o outro e eles fazem várias cenas diferentes e veem o que é que vai dando certo. Then Abrams reveals Terry is still in the studio, helping in post, insinuating they are doing some rewrites on the film. Aí ele diz aqui que o Terry ainda está no estúdio, como eu havia comentado, na Bad Robot, reescrevendo, tudo indica, reescrevendo cenas para o filme. Nas palavras do J.J. Abrams, ele diz o seguinte: And he's been great not just in the writing of the movie, but during the move and even in post, helping make it better, losing things that we keep trying to make work but don't, and realizing, let's just cut it. He's here now, he's downstairs. Aí ele diz aqui que o Terrell foi incrível, não apenas durante tempo de o tempo de pré-produção, escrevendo os filmes, assim como durante a produção e inclusive agora durante a pós-produção. E aí ele cita que o escritor, inclusive, estaria no andar de baixo lá do estúdio, né? O que é que vocês acham sobre isso? Acham que o episódio 9 irá conseguir fechar de forma positiva essa saga ou apenas irá prejudicar o trabalho que havia sido feito por George Lucas? Lembrando que George Lucas, quando vendeu a Lucasfilmes para a Disney, ele vendeu também um outline dos 3 últimos episódios da saga e o outline de uma história para contar a história do Han Solo. Porém, a Disney não usou esses outlines e é por isso que hoje o próprio CEO da Disney, o Bob Iger, revelou em sua autobiografia, lançada esse ano, que o George Lucas teria se sentido traído. Então, o que é que vocês acham sobre isso? Quero saber o comentário de vocês aqui embaixo. Quero saber também se esse modelo de notícia de vídeo fica legal. Aqui é o Marcos Moura e sigam o canal, curtam e compartilhem. Até a próxima, pessoal.